Paz do Senhor, estamos aqui com o pastor Luiz Carlos e a sua esposa Irmanice. Boa tarde a todos, a paz de Cristo. Então, amados, nós estamos aqui, estou aqui atendendo, um pedido da nossa jornalista Giovana, que está fazendo um trabalho maravilhoso junto com os irmãos da igreja. Isso é muito importante. Ela quer que eu declare um pouquinho da minha vida, antes da conversão e depois, Então eu quero resumir tudo isso, em breves palavras, E a minha esposa está comigo aqui, a minha guerreira, minha linda, que tem me ajudado esse tempo todo. Enfim. Olha, Giovana, no princípio, depois da minha adolescência, lá na infância nossa, lá na roça, trabalhava no café, carpia muito café, colhemos muito milho, eu e ela, trabalhamos muito na roça, sol, chuva, tomamos muita água quente. Então as dificuldades que encontramos na nossa adolescência também, quando começamos a entrar na fase mais adulta, viemos para a cidade, na faixa dos 21 anos de idade, aqui em Bauru nos casamos. Logo de imediato nós tivemos nossas filhas, nasceram a Natália e a Daiane, que são gêmeas, E após o nascimento delas, nossa vida, como de todo casal, nós passamos por alguns problemas, mas isso a gente, sem conhecer Cristo, trabalhei em algumas empresas aqui, lá na fazenda a gente não tinha estudo nenhum, a gente acabou buscando aqui, estudar para poder ter um pouco mais de conhecimento, melhorar mais a nossa estimativa de vida, Então nisso tudo a gente pegou nesse período de grande dificuldade, quase perdemos as duas meninas quando eu tinha 3 meses de idade, elas quase partiram, foi um período muito difícil para mim e para ela. Tivemos pouco apoio de parente, ou quase nenhum, diria assim, E sofremos muito, ainda nós dois jovens com 22 anos de idade, nós saímos de casa, era um com uma criança e uma com outra, E às vezes debaixo de chuva, com sombrinha, só eu e ela, não tinha amparo, nós não tínhamos quem chegasse em nós e prestasse uma ajuda, alguma coisa desse tipo. Sofremos muito no nosso início de vida, sabe? E depois que isso tudo passou, não conhecíamos Deus, Aliás, não conhecíamos nada, era totalmente leigo, vamos dizer assim, na eficácia de um casamento, com o perfil de um casamento, não tínhamos ideia do que era isso, simplesmente 2 jovens que se apaixonaram, casaram, e veio os filhos de imediato, sem conhecimento nenhum. Não nos preparamos para isso, porque não tínhamos, era totalmente leigos a esse perfil, Mas enfim, depois que tudo isso passou, comecei a trabalhar, a me reerguer, não foi fácil, passamos bastante dificuldade, foi muito difícil, e até que um dia, eu trabalhando numa empresa, começaram a falar de Jesus, os meninos começaram a falar de Jesus para mim, E eu pensei, eu dizia comigo mesmo, mas o pessoal fica falando de Jesus, Deus não é ruim não, como que ele vai salvar só um povo e outro povo ele vai deixar para trás? Isso é história, é mais um povo conversador. Na minha ignorância, nas minhas múltiplas ignorâncias, eu acreditava que Deus não fosse assim, mas na verdade ele não é assim, Deus não é assim, Deus é bom, muito bom, Deus é bom e é bom demais Deus, Aí depois disso tudo conhecemos o Senhor. Minha esposa teve um dia que ela ficou enferma, os médicos, o diagnóstico foi bastante difícil para nós, não tínhamos condições financeiras e nem psicológicas para suportar naquele momento aquela dor de ter a minha esposa em casa assim, paralisada em cima de uma cama. Eu falei, meu Deus, o resto da vida assim agora? E onde foi, a minha irmã havia se convertido, E o meu irmão veio para cá, já sendo pastor, trazer o evangelho para nós. Aí eu tive que quebrar o meu ego, derrubar o meu ego, a minha soberba, que eu era muito orgulhoso, eu tinha um ego muito exaltado, eu era uma pessoa que se achava, E por fim,
tudo isso foi quebrado, foi derrubado, foi massacrado. Por isso que hoje, às vezes, a gente tem, as pessoas querem fazer, a meninada de hoje, a gente percebe aí o ego se exaltando, subindo, a gente quer ensinar e muitos não querem aprender. Pois bem, vamos resumir, porque senão vai longe o negócio, né? Aí, Giovana, a gente fomos a Cristo. Eu aceitei a Cristo, depois da cura da minha esposa, aceitei Jesus na minha vida, né? Isso há 2 décadas e meia atrás, né? E ela também, logo depois, ela não aceitou no mesmo dia que eu, ela esperou, ela foi lá na aldeia dos índios, lá em Havaí, né? Que ela foi aceitar Jesus na aldeia dos índios, ela aceitou Jesus. Lembro como se fosse hoje. Foi muito lindo, foi muito bom, fiquei muito feliz. E daí, desse dia para cá, nossa vida começou a mudar. Começou a mudar muito, né? Graças a Deus. E a princípio foi isso até a gente chegar a Cristo. Sofremos demais, mas depois que conhecemos Cristo, claro, com esforço nosso, tudo começou a melhorar. Tá bom? Essa parte é essa. Resumida. E pastor, fala um pouco sobre a igreja, tipo, como o senhor se inspirou, como o senhor pensou em criar uma igreja? Olha, Jana, na verdade, ainda novo convertido, muito leigo no assunto, né? Com poucos anos, né, de ministério, e na verdade, eu não pensei muito nisso, né? Um grupo de irmãos me pegou e me fizeram pastor, essa é a realidade. Percebia-se que eu tinha dons, eu tinha talentos, né? Eu tinha essa performance para pastorear, mas até então eu desconhecia isso. Hoje que eu conheço, hoje que eu entendo, mas lá atrás, no princípio, foi muito rápido. 5 anos depois da minha conversão, né? Fui ungido a pastor. A primeira vez eu ainda não aceitei, depois fui de novo. Aí não teve como fugir, né? Aí então aí veio aquele grupo de pessoas, não, pastor, porque nós precisamos, com muito medo, sem conhecimento, sem estrutura, tá? Olha, sem estrutura familiar, sem estrutura profissional, sem estrutura espiritual, sem estrutura ministerial, tá? E administrativa então piorou. Não entendia nada, não sabia de nada. Simplesmente fomos lá e abrimos a igreja. E foi tudo muito rápido. Isso 19 anos atrás, tá? Aí eu peguei. É certo que houve algumas confirmações por alguns profetas de Deus, que aquele tempo é diferente de hoje, né? Hoje é muito difícil você crer em algum tipo de profecia, ela tem que estar muito relacionada à palavra de Deus, e hoje já não se encontra mais isso, a dificuldade é grande. Mas naquele tempo houve pessoas de Deus mesmos, sabe, que profetizaram, falaram. Só que hoje eu entendo, estudei muito acerca disso, hoje eu entendo o funcionar de tudo isso, tá? Então por isso que hoje, eu sou até as pessoas me acham meio chato, mas não é. Eu busquei aprender, porque eu apanhei demais. Fui feito pastor assim, de uma forma muito complicada. Claro, eu aceitei, não estou culpando ninguém por isso, de forma nenhuma. Mas a verdade é que na minha falta de entendimento, tá? Eu acabei me envolvendo com tudo isso, aquela febre vamos dizer assim, ainda do primeiro amor, né? Querendo fazer e acontecer e tudo era maravilha, né? Eu acabei envolvendo com isso e abrindo esse ministério. Só que com 3 meses de aberto, né? O Senhor já estava recolhendo almas do ministério. 2 pessoas que estavam afastadas, elas reconciliaram com Cristo no ministério, né? A qual essas pessoas me colocaram assim para não, tem que ser nosso pastor. Levei outras pessoas para que eles aceitassem, não quiseram, tinha que ser eu. E dentro dessa própria família, pessoas já foram recolhidas. Hoje, né? Depois desses 19 anos, eu apanhei muito, é verdade. Eu apanhei fazendo a obra, eu aprendi fazendo a obra, sem recurso, sem conhecimento, sem entendimento, muito pouco, muito mínimo.
eu achava assim, né? Muitas pessoas diziam, jejum e oração é o suficiente. Se obedecer na palavra jejuando e orando, é o suficiente para você. E não é. Aí descobri que não é. Não é só isso. Isso não é base para se fundamentar um ministério, né? E por isso sofri bastante. E acredito que muitos colegas de ofício meu também, que começaram comigo na mesma época, né? Alguns desistiram, outros pararam no meio do caminho, outros estão até desviados. Infelizmente a gente fica muito triste, mas eu não os culpo, eu não os condeno de forma nenhuma. Quem sou eu? Sou um simples observador da lei e não cumpridor, senão estaria tudo errado. Mas, nesse período, né, de grandes dificuldades que enfrentamos no ministério, por achar que tudo é bênção, tudo é maravilha, e a minha esposa sempre comigo, ela sofreu tudo comigo, passou tudo comigo, foi muito difícil, minhas filhas também, é por isso que hoje eu tenho o apoio da minha família, que eles viram Deus fazer coisas através da minha vida, que não cabe a mim falar, o meu testemunho, ele por si só, não dá para ser contado, né? As pessoas é que tem que falar pela gente, é verdade? Então, Giovana, foi difícil. Foi difícil essa temporada, a abertura do ministério. Foi fácil, é fácil. Abrir igreja é a coisa mais fácil que tem, entendeu? Mas eu procurei saber, e uma coisa eu fiz. Procurei saber todos os quesitos que compete a um pastor. Depois que eu comecei a encontrar dificuldade no ministério, depois que as críticas das igrejas maiores vieram, chamando a gente de igrejinha, eu fui buscar saber o que era uma igrejinha. E no diminutivo, não é? É uma performance diabólica. Falei, gente, eu não posso ser isso, eu não quero ser isso. Busquei estudar, fazer cursos, busquei me aperfeiçoar, lendo Bíblia, buscando Bíblia, né? Fazendo cursos, né? Me informando para poder aprender o significado de tudo isso, né? E foi aonde... e hoje, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, né? Nós estamos aqui já, com esse período, temos o templo próprio, graças a Deus, né? Uma obra de 408 metros quadrados, né? Totalmente legalizado, totalmente correto, né? Com tudo aquilo que a lei exige de nós, né? Está tudo pronto, graças a Deus, e aos irmãos que nos ajudaram em todo esse período. E assim foi, Giovana, resumindo, assim foi. Qual o conselho o Senhor daria para os novos nascidos em Cristo? Olha, hoje, Giovana, o conselho que eu daria para os novos conversos, não desistir. O segredo da vitória é a perseverança. Porque o pecado é como diz a Bíblia, né? Alguém errou no nosso meio, vamos chamar, vamos conversar. Se a pessoa aceitar o conselho, se arrepender, maravilha, ganhamos a alma. Mas se ela se rebelar, né, a gente chama testemunhas. Então o pecado é tratável, sabe? Isso é bom. Agora, a rebeldia, né, é terrível. A rebeldia você pode fazer o que você puder, não adianta. Depois que Satanás conseguir colocar o ego na cabeça da pessoa, levantar o ego dele de tal maneira que só ele é bom, se tudo que ele faz é bom, que só ele é perfeito, que só ele é um caminho errado. É um caminho sem humildade, é um caminho que só vai causar tristeza para a vida dessa pessoa e destruição familiar, né? Então hoje eu digo para esses jovens, né, para que vocês, né, aprendam da Bíblia, obedeçam os seus pastores, seus dirigentes, tá? Por mais dificuldades que eles tenham, como também tive um dia, né, ainda tenho, na verdade não sei de nada ainda, eu estou aprendendo a cada dia, mas hoje tudo que o Senhor me deu, dos dons que o Senhor me deu, de tudo que Ele me ensinou a fazer, tudo que o Espírito Santo fez na minha vida hoje, tudo aquilo que Ele tem feito para a minha vida, para minhas 3 filhas, né? A Natália, né? Juntamente com o Bruno, o Lorena e a Larissa, minhas netas, né? É tudo maravilhoso, a Daiane e o Márcio, a Lívia, e o que está vindo aí que a gente não sabe ainda como vai ser, e também o William Tamires, né? Que são os meus filhos, a minha família querida,
que tem me ajudado, que tem me apoiado em tudo. Eles são a base para mim, para minha vida. Tomei muitas decisões erradas, entrei por porta errada, fiz muita besteira, muita bobagem, né? Mas hoje, já com 57 anos, né? Eu já estou bem, vamos dizer assim, bem vacinado acerca de muitas coisas. O Senhor me ensinou demais. Então hoje eu sei como é pastorear uma igreja. Hoje eu estou aprendendo mais ainda. Não sei de tudo não. Eu estou aprendendo. Mas tenho convicção daquilo que Deus tem na minha vida. Por isso que a nossa igreja hoje ela está linda, maravilhosa, né? Não estou falando de templo e 4 paredes. Estou falando da membresia dela, tá? E é muito bom. Então o conselho que eu dou para o jovem: permaneça fiel ao Senhor. Não vá no barulho de carroça dessa nova era, de que tudo é novo, de que tudo... Não, não, não. O novo de Deus, que o Espírito Santo de Deus nos traz, é nos ensinar para ter a vida eterna com Cristo Jesus. Não podemos abandonar o segmento dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, ela tem que ser a base da nossa igreja. Ainda que tenha pessoas que nos tenham por atrasado. Problema deles. Não estou nem aí com eles. O que eu tenho que seguir é a palavra de Deus. É o que a Bíblia nos ensina. Nunca mais. A Bíblia jamais ela deve ser colocada de lado no quesito, não é? A permanência de um membro na casa de Deus. Principalmente para os jovens. Se quiser ter uma família abençoada, se quiser ter um casamento abençoado, uma família abençoada, é perseverar na doutrina dos apóstolos. Às vezes o conceito de doutrina, as pessoas falam uso e costume. Não é nada disso. Uso e costume não salva ninguém, tá? Não salva ninguém, tá? Mas a doutrina, os ensinamentos de Cristo que ele deixou para os apóstolos de hoje, né? É através de nós, pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado, a importância máxima para que o jovem seja mais que vencedor, isto é, 7 vezes mais abençoado. Ele no seu casamento, né, com seu cônjuge, com seus filhos e assim sucessivamente. Isso é uma bênção no ministério, né, que Deus preparou para a vida dele. A última pergunta é: como o Senhor descreveria Deus? Uma palavra ou até uma frase? Uma frase. Deus. O tamanho do universo, com bilhões de galáxias, é pequeno perto do nosso Deus. Não dá. A nossa ótica é minúscula. Tudo que o homem possa dizer é muito pequeno. Tudo que o homem possa dizer é muito pouco para descrever o tamanho de nosso Deus. Ele é tão grande que respiramos Deus. Ele é tão grande que todo ser vivo respira Deus. Tá? Então ele é imenso. Não tem como descrever o tamanho dele. Ele é grande e é poderoso. Esse é o nosso Deus. Não dá para dizer que tamanho que ele tem. Só posso dizer uma coisa: ele é maior que tudo. O universo, com tudo que nele possui, é muito pequeno diante do tamanho do nosso Deus. Amém? Bom, essa foi a entrevista com o nosso pastor e a sua esposa. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre a história deles. E é isso. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.